torcida do Vasco está achando que está tudo bem, aí do Vasco está tudo mal. Mas creio eu que isso seja de entendimento geral. Até porque nós temos que analisar o fato de que o Vasco, há 6, 7 anos, tinha outro tipo de cobrança. Não é que o Vasco tinha uma cobrança em 1990, não, tinha outro tipo de cobrança. Vale lembrar que o Vasco, por exemplo, no primeiro semestre de 2017, estou dando um exemplo, na Copa do Brasil, no jogo de ida contra o Vitória, o Vasco estava perdendo por 1-0, a vitória da Bahia. Não é o Água Santa, não. O Vasco estava perdendo em São Januário por 1-0. Aliás, com um gol de pênalti que não... Na verdade, houve uma falta em cima do jogador do Vasco antes de ser pênalti. O jogador cometeu o pênalti. O adversário estava com 10 e o Vasco teve um pênalti no final do jogo. 45 do segundo tempo. E a torcida do Vasco atrás do gol vaiou na hora de bater o pênalti. E o Nenê foi lá e fez o gol de pênalti. Independentemente de eu achar um absurdo que ela tenha vaiado, jamais se pode comparar uma atitude daquela com a de ontem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. No mesmo Campeonato Carioca de 2017, o Vasco disputou e ganhou a Taça Rio contra o Botafogo no Engenhão, vencendo por 2-0. E havia crítica. Peguem tweets da época, havia crítica. O Vasco disputou o Campeonato Brasileiro de 2017, chegou à Libertadores, e nas vitórias do Vasco em São Januário, Avaí, Atlético Goianiense, vitórias que o Vasco foi tendo em sequência, havia crítica. Uma derrota para o Corinthians em São Januário, confusão. Então tem alguma coisa que está errada. Eu estou falando de uma coisa há 7 anos. Não é uma coisa há 25 anos, 7 anos. Então, nós temos que ter a dimensão do tamanho do Vasco. Se o Vasco, e eu ouvi isso, se em 2017, o Vasco pode ser tricampeão, mas isso ainda não está bom. Eu ouvi. E agora tá bom? Porque o objetivo esse ano que eu soube foi ficar entre os 4. Então tá bom agora? O Vasco esse ano vai jogar o Campeonato Brasileiro para quê? É para chegar numa Sul-Americana? Ué, mudou o parâmetro? Mudou por quê? Então, nós temos que ter percepção de qual é o tamanho. Isso é fundamental para começar qualquer discussão. É qual é o tamanho do Vasco. Se as pessoas não têm essa mínima noção, as coisas não vão andar. O Vasco, esse ano, claro que disputa mais duas competições. Mas se não vencer nenhuma delas, o Vasco esse ano completa simplesmente 8 anos sem ganhar uma competição. 8 anos. Só que 9 anos atrás, o Vasco fora campeão. 8 anos atrás, o Vasco fora campeão de novo. 7 anos atrás, o Vasco fora deixado numa Taça Libertadores. O que aconteceu?